Após Adolf Hitler ser nomeado chanceler da Alemanha em 30 de janeiro de 33, os nacionalsocialistas usaram uma série de medidas para o terror se estabelecer. O principal objetivo dos primeiros campos de concentração. Os líderes de movimentos políticos, sociais e culturais que ameaçam a sobrevivência do regime nos campos de concentração. Nos campos de concentração, os prisioneiros viviam em constante medo do tratamento brutal e também do terror exercido pela SS. O campus era Dachau, localizado próximo a Munique, estabelecido em março de 1933, que se tornou o primeiro campo de concentração nazista. Os primeiros transportes de prisioneiros chegaram ao campo em março de 33. Teodoro Henrique introduziu um sistema de regulamentos de punições brutais aos prisioneiros por infrações mínimas. E também era uma escola de violência para os guardas da SS. Durante o primeiro ano, o campo tinha capacidade para 5.000 prisioneiros. Os internados eram principalmente comunistas alemães, social-democratas e sindicalistas. Outros grupos também foram internados em Dachau, como por exemplo os Testemunhas de Jeová e ciganos, os homossexuais, reincidentes criminais e também os chamados associáveis, que o regime encarcerava. Nos primeiros anos, relativamente poucos judeus foram internados em Dachau, geralmente porque pertenciam a um dos grupos mencionados ou haviam cumprido penas de prisão após serem condenados por violar as leis de Nuremberg de 35. No início de 1937, a SS, usando o trabalho forçado de prisioneiros para a construção de um grande complexo de edifícios no terreno do campo principal, os prisioneiros foram forçados a realizar esse trabalho com a destruição da antiga fábrica de munições. Sob condições terríveis, a construção foi oficialmente concluída em meados de agosto. E o campo permaneceu essencialmente inalterado até o fim da guerra. O número de prisioneiros judeus em Dachau aumentou com a intensificação da perseguição aos judeus. Em 10 e 11 de novembro de 1938, após a Kristallnacht, quando casas, negócios, sinagogas, hospitais e escolas judaicas foram saqueados pela SA nazista e por civis alemães, quase 11.000 homens judeus foram internados lá. A maioria desse grupo foi libertada após semanas ou meses de encarceramento. A área do campo tinha um grupo de edifícios de apoio, incluindo cozinha, lavanderia, chuveiros e oficinas, além de um bloco prisional chamado bunker. A detenção no bunker permitia à SS isolar prisioneiros rebeldes e desafiadores, submetendo-os a condições mais severas. O pátio entre a prisão e a cozinha central era usado para execuções sumárias de prisioneiros. Uma cerca de arame farpado eletrificada, um fosso e um masmuro com 7 torres de guarda cercavam o campo. Após o início da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1940, mais prisioneiros foram transportados para Dachau, de países ocupados pelas forças armadas alemãs. A área do crematório foi construída próxima ao campo principal em 1942. Incluía o crematório antigo e um novo, com uma câmara de gás. A falta de instalações de higiene levaram a uma taxa de mortalidade altíssima. A partir de 1940, mais prisioneiros foram transportados para Dachau, de países ocupados pelas forças armadas alemãs. No entanto, não há evidências que câmara de gás foi usada para assassinar pessoas. Em vez disso, os prisioneiros passavam por seleções, sendo enviados ao centro de extermínio Hartheim, na Áustria, se considerados muito doentes ou fracos para continuar trabalhando.
A partir de 1942, médicos alemães realizaram experimentos médicos em prisioneiros de Dachau. Além disso, execuções em massa por fuzilamento ocorreram primeiro no pátio do bunker e depois em um campo de tiro especialmente projetado pela SS. Milhares de prisioneiros de Dachau, incluindo pelo menos 1.900 soldados soviéticos, capturados, foram assassinados após a invasão. A partir de 42 médicos alemães realizaram experimentos. Médicos em prisioneiros de Dachau, cientistas da Luftwaffe, do Instituto Alemão Experimental de Aviação. Conduziram experimentos de alta altitude e hipotermia, além de testar métodos para tornar a água do mar potável. Esses esforços visavam ajudar pilotos alemães, que realizavam bombardeios, ou que caíam em águas geladas. Cientistas alemães também realizaram experimentos para testar a eficácia de medicamentos contra doenças como malária, tuberculose. Centenas de prisioneiros morreram. Também foram usados como trabalhadores forçados, em vários projetos de construção, e também pequenas indústrias artesanais. Eles construíram estradas, trabalharam em pedreiras e drenaram pântanos, tudo sob condições terríveis. Para aumentar a produção bélica, foram estabelecidos subcampos sobre a administração de Dachau, em todo o sul da Alemanha. Dachau sozinho possuía cerca de 140 subcampos, principalmente na Baviera do Sul, onde os prisioneiros trabalhavam. Quase exclusivamente em fábricas de armamentos. À medida que as forças aliadas avançavam em direção à Alemanha, os alemães começaram a transferir prisioneiros de campos de concentração próximos para evitar que fossem capturar os intactos, juntamente com os prisioneiros. Transportes vindos de campos evacuados no leste chegavam continuamente a Dachau, resultando em uma deterioração dramática das condições. Com mais de 30.000 prisioneiros, o campo estava dramaticamente superlotado, com mais de 1.600. Após dias de viagem com pouco ou nenhuma comida ou água, os prisioneiros chegavam fracos e exaustos, muitas vezes à beira da morte, devido à superlotação. Uma epidemia de tifo varreu Dachau, matando entre 100 e 200 prisioneiros por dia, de aproximadamente 41.000 pessoas, que perderam as suas vidas entre o ano 33 até 45. Mais de um terço morreu nos últimos 6 meses da guerra. No final de abril de 1945, os soldados da SS também começaram a evacuar os prisioneiros do campo de concentração de Dachau para impedir que a sua libertação fosse feita pelas tropas aliadas. Pelo menos 25.000 prisioneiros do sistema do campo foram enviadas em exaustivas marchas a pé em direção a Tirol. Muitos também morreram de fome, hipotermia ou exaustão. Vários milhares de prisioneiros morreram nesse processo. No dia 29 de abril de 45, o principal campo de Dachau foi libertado por unidades da divisão de infantaria de número 45, antes que os soldados americanos chegassem a Dachau. O comandante do campo, Martin Weiss, já havia fugido, no entanto ainda havia guardas SS no campo. E os nazistas na torre do portão do campo disparavam de forma tola contra os libertadores. Mas quando os soldados americanos revidaram, eles desceram com as mãos erguidas. Depois que os guardas SS se renderam, as tropas americanas inspecionaram o campo. No entanto, nenhuma das suas experiências anteriores de combate os preparou para o que eles encontrariam. A primeira pista de que algo estava terrivelmente errado foi o cheiro. Ao se aproximarem do campo, os soldados americanos encontraram mais de 30 vagões de trens, cheios de corpos em vários estados de decomposição,
Foi o momento que eles finalmente entenderam a origem do cheiro. O fedor insuportável da morte dentro do campo, eles encontraram ainda mais corpos frequentemente nus. Caídos onde haviam sucumbido, eles perceberam que não estavam apenas lutando contra um inimigo, mas contra o mal puro. Soldados americanos desabavam em prantos. Outros eram tomados por raiva, ódio e fúria quando 4 oficiais alemães emergiram da floresta. Segurando lenços brancos, um tenente americano levou ele para um dos vagões de trem cheios de cadáveres e atirou neles com a pistola. Quando os alemães mortalmente feridos gritaram de agonia, outro oficial americano terminou o trabalho. E depois, a situação só piorou. Os soldados americanos ordenaram que os guardas SS se alinhassem junto ao muro do pátio de carvão perto da torre de guarda. O tenente Walsh gritou: "Acabem com eles!" E os soldados americanos abriram fogo com rifles, pistolas e uma metralhadora calibre 30. Após 30 segundos de disparos, os guardas nazistas foram mortos no local. Os próprios prisioneiros, torturaram e tratados como animais, também buscaram vingança. Alguns haviam perdido toda a família, e outros tinham presenciado esposas sendo abusadas e crianças sendo assassinadas. Quando eles capturaram os guardas nazistas, os prisioneiros os espancaram até a morte com as próprias mãos, usando paus e pás. Após a libertação, os cidadãos alemães de Dachau foram forçados a entrar no campo para ver as condições e enterrar os corpos. Muitos afirmaram não saber das atrocidades. Estima-se que entre 30 e 50 guardas SS foram mortos durante esses eventos. 200.000 pessoas aprisionadas em Dachau e nos subcampos, entre o ano de 33 e 45. Quase 42.000 foram assassinados. Os prisioneiros se revoltaram com os nazistas e ergueram as forcas no meio dos destroços. Oito soldados nazistas foram enforcados em praça pública por um executor soviético. Se olharmos para o cerco de Leningrado, que foi um prolongado, o bloqueio militar realizado pelas potências do eixo, contra a cidade soviética de Leningrado, que é a atual São Petersburgo. O grupo de exércitos norte da Alemanha avançou do sul, enquanto o exército finlandês, que era aliado dos alemães, invadiu pelo norte e completou o cerco em torno da cidade. Embora as forças soviéticas tenham conseguido abrir um estreito corredor terrestre, em 18 de janeiro de 1943, o Exército Vermelho só levantou o cerco. O bloqueio se tornou um dos cercos mais longos destrutivos da história. Os indivíduos condenados em 5 de janeiro, mencionados anteriormente, eram antigos membros do exército alemão, inclusive um general-maior, responsável pelo terrível massacre de civis. Cada vez o exército alemão fica mais encurralado e as tropas americanas avançam. Os nazistas levaram a guerra ao nível de horror nunca visto antes. Eles personificavam o horror malévolo do regime nazista. Esses homens foram submetidos à execução na forca. O cerco de Leningrado é uma narrativa marcante, que ilustra os desafios até na cidade, enfrentados pela cidade sitiada. Tudo começou em 23 de agosto de 1939, quando a Alemanha nazista e a União Soviética celebraram um pacto de não agressão. Os termos do pacto foram violados em 22 de junho de 41, quando a Alemanha lançou a massiva invasão, chamada Operação Barbarossa, contra a União Soviética. E ela tinha 3 objetivos principais: capturar as jazidas de carvão e ferro, na bacia do Donets, que eram essenciais para o esforço de guerra alemão, e desmoralizar a União Soviética, destruindo as cidades povoadas de Moscou, forçando os russos a se renderem ou enfrentarem a morte. Também se dizia que Adolf Hitler
Estava tão confiante em capturar Leningrado, até imprimir convites para celebrações de vitória, que seriam realizados no Hotel Astoria da cidade. Com uma diretiva enviada ao Grupo de Exércitos Norte, após a derrota da Rússia Soviética, não pode haver interesse na existência contínua desse grande centro urbano. Pedidos de negociações de rendição devem ser negados. O plano final de Hitler era arrasar Leningrado e entregar a áreas ao norte do rio Neva aos finlandeses para resistir a essas forças invasoras. Do lado norte e sul da cidade, e múltiplas linhas de defesa foram estabelecidas ao redor do perímetro. A maioria dos defensores possuía apenas coquetéis Molotov e granadas, rapidamente impedidas pelos fossos antitanques e fortificações construídas apressadamente pelos habitantes da cidade. Após semanas de combates móveis, os comandantes alemães foram lentos para se adaptar às defesas e sofreram pesadas baixas, incluindo 4 comandantes consecutivos e também muitos tanques. Os soviéticos lutaram intensamente na cidade, mas, na noite de 10 de setembro, os alemães enfrentavam a última linha de defesa. Com a chegada da escuridão, os alemães moveram silenciosamente vários tanques para suas posições principais e surpreenderam os russos, que executavam contra-ataques noturnos previsíveis. Isso desorganizou a primeira divisão Panzer, que já havia perdido 50% de suas tropas. Em 19 de setembro de 1941, 276 bombardeiros alemães realizaram 6 ataques aéreos, matando 1.000 civis no bombardeio mais intenso da cidade. Mais de 1.000 caminhões foram perdidos naquele mês, mas, ao mesmo tempo, uma linha de abastecimento foi criada para apoiar as operações militares durante o cerco. Aviões da frota naval do Báltico da Rússia realizaram mais de 100.000 sortidas contra posições alemãs. Com o tempo, os soviéticos fortaleceram-se o suficiente para ameaçar o flanco norte inimigo. Os alemães planejaram um ataque em larga escala à cidade, com o 11º Exército apoiado pelo 8º Corpo Aéreo. Para isso, 800 peças pesadas de artilharia foram montadas em vagões ferroviários, formando um trem de cerco para atacar pontos críticos. Em agosto, os soviéticos lançaram ataques que frustraram os planos nazistas. Para evitar o bloqueio do corredor do Lago Ladoga, os alemães redirecionaram tropas, cancelando o ataque a Leningrado. Em um julgamento em Leningrado, 11 alemães foram condenados por crimes de guerra, principalmente na região de Pskov. Eles participaram do massacre de aldeias, onde 80 pessoas foram fuziladas e 100 queimadas. O oficial de mais alta patente, o major-general Erich Hamlinger, foi responsabilizado por expedições de saque e pelo massacre de 8.000 civis, a maioria mulheres e crianças. Em Utorgoshi, soldados alemães mataram mais de 200 pessoas a chibutiros e queimaram outras 200 vivas em edifícios de madeira. As atrocidades das tropas de Hamlinger foram amplamente documentadas, especialmente após o cerco de Leningrado. Seu julgamento, coberto pela imprensa, resultou em condenações à morte. Em 5 de janeiro de 1946, uma forca foi montada na praça perto do mercado de Kontratievsky, onde os soldados alemães foram executados diante de uma multidão. Antes disso, relatos de canibalismo eram principalmente anedóticos. O medo era generalizado, e a polícia ameaçava suspeitos com prisão, junto a canibais. Arquivos do NKVD registram os primeiros casos confirmados de consumo de carne humana. Em 13 de dezembro de 1941, um relatório documentou 13 casos de canibalismo, incluindo uma mãe que sufocou seu filho de 18 meses para alimentar seus outros 3 filhos, e um encanador que matou sua esposa para alimentar seus filhos e sobrinhos.
Em dezembro de 1942, o NKVD prendeu 2.105 canibais, classificados em duas categorias: os que comiam cadáveres e os que comiam pessoas. Os últimos geralmente eram fuzilados, enquanto os primeiros eram enviados para a prisão. A criminalização do canibalismo foi baseada no artigo 59, parágrafo 3, do Código Penal Soviético, tratando-o como banditismo de categoria especial. Embora casos de consumo de pessoas fossem menos frequentes, entre os 300 presos por canibalismo em abril de 1942, apenas 44 eram assassinos. A maioria dos canibais era do sexo feminino, desempregada e com pouca escolaridade. À medida que o Exército Vermelho avançava implacavelmente para o oeste durante o rigoroso inverno de 1944, o regime nazista evacuou milhares de prisioneiros, incluindo prisioneiros de guerra, opositores políticos e religiosos, trabalhadores forçados, judeus, ciganos e homens gays, todos alvo de extermínio. Esses cativos foram forçados a marchar em colunas que serpenteavam pela Europa Central, tentando escapar dos soviéticos enquanto estavam sob vigilância das SS e das Forças Armadas Alemãs. As histórias dessas fugas caóticas, que continuaram até maio de 1945, são profundamente angustiantes. O campo de concentração de Stutthof foi um dos locais de horror envolvidos nesse terrível desfecho da guerra de Adolf Hitler pela supremacia racial. Após a guerra, as guardas femininas de Stutthof foram executadas em massa diante de 200.000 pessoas, com a execução registrada por fotógrafos, criando uma cena de horror. Stutthof, localizado a 35 mil de Danzig, começou como um campo de internamento civil em 1940. Em 1941, tornou-se um campo de trabalho para prisioneiros políticos e, em 1942, um campo de concentração sob a SS. As condições eram terríveis, com milhares de prisioneiros morrendo de fome, doenças e epidemias, como o tifo. Jenny passava o tempo flertando com os guardas e preocupando-se mais com seu cabelo do que com os horrores do campo onde trabalhava. Ela ria na cara das testemunhas, mas, por seus crimes, foi condenada à morte. Quando a sentença foi anunciada, ouviu-a com calma, sem chorar. Suas últimas palavras no tribunal foram: "A vida é realmente um grande prazer." E o prazer, em geral, não dura muito. Na manhã de 4 de julho de 1946, junto com outros 10 criminosos de guerra, foi levada ao local de execução próximo a Gdansk. Sua morte seguiu o mesmo protocolo das execuções anteriores. Ficou de pé sobre um banquinho, o laço foi preso ao seu pescoço e, de pouco depois, o caminhão partiu, deixando-a pendurada na forca. Em poucos minutos, diante de milhares de espectadores, estava morta. Tinha apenas 24 anos. A SS publicou anúncios em busca de homens e mulheres para trabalhar nos campos de concentração, mas não aceitava qualquer um. Eram seletivos e recrutavam apenas arianos. Wanda Klaff respondeu ao chamado e, em 1944, foi enviada para Stutthof. Lá, completou seu treinamento sob a supervisão de guardas experientes, que instruíam as novas recrutas a serem brutais com os prisioneiros. Durante seu tempo no campo, Wanda chicoteava, espancava e agredia brutalmente as mulheres prisioneiras. Com poucas guardas femininas, as condições nos campos eram terríveis. Quando os soviéticos se aproximaram, cerca de 50.000 prisioneiros foram forçados a marchar e 25.000 foram mortos na praia por guardas da SS. No julgamento de Stutthof, várias mulheres, incluindo Barkmann, Gerda Steinhoff e Elisabeth Becker, foram acusadas de brutalidade contra os prisioneiros. Uma delas admitiu com arrogância. Espancava pelo menos 2 prisioneiros por dia. Condenada à morte, foi executada aos 24 anos.
Muitos se surpreenderam com a crueldade de mulheres tão jovens. Em 4 de julho de 1946, aos 24 anos, Wanda foi enforcada após seu julgamento. Enquanto algumas guardas nunca foram punidas, Klaff foi uma das condenadas por crimes em Stutthof. Após a libertação de Bergen-Belsen, autoridades britânicas investigaram crimes cometidos entre setembro e novembro de 1945. Em um tribunal militar, 44 pessoas foram julgadas, incluindo o ex-comandante Josef Kramer, oficiais da SS e ex-prisioneiros supervisores. 11 foram executados, 14 absolvidos e os demais receberam penas de até 15 anos. A maioria das sentenças foi reduzida após apelações. 9 membros do campo de Bergen-Belsen ainda foram julgados entre 1946 e 1948. O choque maior veio do fato de que muitas guardas eram mulheres jovens, doutrinadas para crimes brutais. No subcampo de Hamsbrecht, várias foram acusadas de assassinato. O comandante Erich Himmler tinha um caso com a supervisora Hertha Schmidt e a corrupção era comum. Ilse Koch, a bruxa de Buchenwald, e seu marido Karl Koch desviaram milhões. Ele foi executado pelos nazistas, enquanto Ilse recebeu prisão perpétua em 1951. Clara Kunig foi vista como uma exceção entre as supervisoras. Nem todas as guardas aceitaram a brutalidade. Alguns ex-prisioneiros relataram casos de guardas mais humanitárias, como Kruger, que compartilhava comida extra. 3 mulheres foram condenadas à morte nos julgamentos de Belsen por crimes contra a humanidade, enquanto outras receberam penas de prisão. Aos 20 anos, a segunda supervisora mais graduada da SS em Auschwitz aterrorizava prisioneiros e praticava atos sádicos em vários campos. Presa após a guerra, foi julgada e executada pelos britânicos, tornando-se a pessoa mais jovem executada sob a lei britânica aos 22 anos. Ela era uma figura tão controversa que seu próprio pai a expulsou de casa por se tornar guarda em campos de concentração. Atuando em várias instalações, participava da seleção de prisioneiros, escolhendo mulheres e crianças para as câmaras de gás e cometendo assassinatos brutais, inclusive com suas próprias mãos ou incitando cães a despedaçá-los. Nos últimos dias da guerra, Himmler aconselhou Rosa a se disfarçar. Como jardineiro sob o nome Franz Lang, ele viveu com sua família e evitou a prisão por quase 1 ano. Em 1946, o caçador de nazistas Hans Alexander, judeu-alemão que fugiu para a Inglaterra em 1936, descobriu sua localização enquanto trabalhava para o governo britânico. Ross Alexander, capitão do Royal Pioneer Corps, localizou Ross e, com soldados britânicos, forçou sua esposa a revelar seu paradeiro, após interrogar sua filha e espancar seu filho. Ao ser encontrado, Ross tentou ingerir cianeto, mas foi impedido e espancado. Ele testemunhou no Tribunal de Nuremberg em abril de 1946, admitindo que, sob seu comando, cerca de 3 milhões de pessoas morreram em Auschwitz. Seu depoimento foi usado como evidência nos julgamentos. Em Doglosetan, guerrilheiros capturaram e enforcaram soldados alemães. Com métodos intimidadores, as forças aplicaram mostarda nas caudas dos cavalos, provocando uma corrida descontrolada. Essa demonstração rapidamente desmotivou qualquer tentativa de aliança com os ocupantes nazistas. Em alguns casos, guerrilheiros executavam colaboradores diretamente. No vilarejo de Glufchevka, um grupo de policiais foi capturado, totalizando 23 pessoas. Para evitar levar todos, o comandante do grupo de guerrilheiros disse com firmeza: "Vocês são muitos, não precisamos de tantos. Metade vai conosco para o acampamento, e a outra metade fica aqui. Vocês mesmos decidirão quem irá. Usem os pedaços de lenha no celeiro para isso." Os policiais foram trancados no celeiro, onde começaram a se matar, uns aos outros com os pedaços de lenha. Os sobreviventes, no entanto, não tiveram sorte. Não foram levados a lugar algum. Foram simplesmente fuzilados. Corvo Branco, no YouTube.